Vamos falar das decepções de 2024? Eu não quero necessariamente falar que são livros ruins ou que foram as piores leituras. Eu acho que foram livros que me decepcionaram, tem uma leve diferença. Não são livros que por conta disso são ruins ou que são de baixa qualidade, muito pelo contrário, mas são livros que não me entregaram o que eu estava esperando, ou que abordaram temas de uma forma com que eu não gostei, ou que ainda acabaram não atendendo as minhas expectativas. Eu vou começar com os livros que eu não tenho aqui na estante, porque tem alguns deles que eu acabei lendo no Kindle. O primeiro é o Pais e Filhos, do Turgenev. Eu tava com grandes expectativas com esse livro, porque O Diário de um Homem Supérfluo, que é o livro do mesmo autor, é um dos meus livros favoritos da vida inteira. E eu gosto muito do livro, eu gosto da profundidade psicológica. É um livro curto, mas muito, muito potente, e todo mundo sempre falou muito bem de Pais e Filhos pra mim. E eu confesso que quando eu fui pra leitura, eu senti uma escrita não tão aprofundada. E eu queria que fosse um pouco mais denso, então isso acabou me frustrando. Nesse livro nós teremos ali relações geracionais de seus filhos com os seus pais, e essa diferença de valores, de perspectiva, de coisas que quer pra vida, da forma com que lida com a vida, né? Ao longo do livro, eu acabei não me conectando com a narrativa, eu achei em alguns momentos ela enfadonha, mas eu gosto do Bazarov e de como o livro dá um encerramento para a história dele, eu achei interessante. Mas eu confesso que estava esperando um livro mais denso e eu acabei não encontrando isso, e isso acabou me frustrando. Um outro livro que eu não curti ler foi o Ratos e Homens, do Steinbeck. Esse livro eu li no desafio de 5 livros em 5 dias, é um livro curtinho. E eu confesso que todo o desenvolvimento do livro eu não gostei, também achei assim muito... Eu não gosto quando os livros ele tem somente uma narrativa e ele não tem reflexões sobre para onde a narrativa está indo, sobre os eventos. Então parece que é só uma história narrada mesmo, contada. Essas reflexões partem muito só da gente. Eu gosto dessas reflexões também partirem do autor e eu fazer um diálogo com isso sobre o que eu penso também sobre isso. E daí o final, ele tem um final realmente que é chocante, esse livro, mas pra mim ele não foi criando a tensão necessária para esse fim, sabe? Então foi um livro que me decepcionou. Eu também não gosto desse cenário sulista dos Estados Unidos. Eu acho que às vezes ele tem tópicos sensíveis pra mim, na verdade, então eu acabo não gostando tanto de narrativas nesse cenário também, o que acaba contribuindo para uma avaliação negativa do livro. Avançamos para o último dia de um condenado, que é a do Victor Hugo. Gente, acho que o Victor Hugo não é pra mim, eu não terminei Os Miseráveis. Eu li daí O Último Dia de um Condenado, e eu lembro que eu tinha recém-lido também O Estrangeiro, do Camus, que foi uma das minhas melhores leituras, né, para 2024, e eu fiquei com a sensação de que eu queria que a forma, né, com que as reflexões são apresentadas em Um Estrangeiro tivesse aqui no Último Dia de um Condenado. Nesse livro a gente vai ter o último dia de um condenado e ele refletindo, né, só que eu confesso que eu senti que ele tá mais observando o mundo externo. Isso, de certa forma, é interessante porque ele vai observar o mundo externo e a gente tem daí o contraste na nossa cabeça, né? A gente percebendo porque todas aquelas coisas que estão acontecendo externamente não são vividas pelo o condenado, que a gente não tem nome, a gente não sabe quem é, a gente não sabe o crime também. Mas eu gostaria novamente que essas reflexões, elas partissem do personagem. As reflexões que eu acabei tendo foram promovidas pelo livro, mas não estão no livro. Eu senti que eu gostaria de ter isso por parte do Victor Hugo. Então, um livro que ele abordasse muito mais o mundo interno do personagem do que essa observação do mundo externo. Avançamos então para Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu gosto das histórias arturianas, né? Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas... E aqui tem um aspecto que é a forma com que o livro foi construída, o momento em que ele foi escrito e o público, que a gente tá falando então que eu não tô nesse mesmo tempo, não sou o mesmo público, tudo muda. Mas eu achei que o estilo da escrita é muito repetitivo. Então, e daí tal pessoa pensou em tal coisa.
Aí essa pessoa foi e falou aquilo que ela estava pensando. Então tem uma repetição de conteúdo e tem muito e de repente, e então, e eu acho que isso dá uma empobrecida no estilo de escrita, né? Mas eu tenho total convicção de que eu não sou público, eu falo de uma época muito diferente da que foi escrita, e isso acabou impactando na minha experiência de leitura. Eu realmente não sou público-alvo desse livro. Mas eu tava esperando gostar e não gostei, então acabou me decepcionando também. Temos também, gente, A Filha do Capitão, do Pushkin. Foi meu primeiro Pushkin, então eu tava bem animada para essa leitura. E confesso, gente, que eu tenho um aspecto que eu não gosto tanto de romances históricos. Óbvio que eu sei a importância de ter um plano de fundo histórico, que isso dá, né, ensejo pra obra, e eu entendo tudo isso. Mas livros que se baseiam exclusivamente nisso para fazerem sentido acaba não me pegando tanto, porque como vocês sabem, eu gosto de um romance, de um livro mais psicológico, e não é o que eu encontrei aqui na Filha do Capitão. Eu acho que tem uma série de coincidências também aqui que são muito inverossímeis. Não gosto de coincidências em livros também. Apesar da escrita ser legal, ser bonita, do Pushkin, a narrativa e a forma com que os eventos eles acontecem não me agradaram. O personagem principal também, eu acho ele um pentelho, um mimado. Esse livro aqui ele vai contar a história de um personagem que ele entra, né, na idade de prestar serviço ao exército. Ele acha que vai para um lugar badalado para ele poder viver a vida noturna. Ele vai lá para aquele lugar no meio do nada, onde ele vai poder aprender, né, as boas práticas do exército e terminar de ser formado um homem. Só que ele se vê ali então, né, pela primeira vez, sem os pais cuidando dele, ele vai só com um criado e ele quer fazer tudo o que ele não pôde ao longo de todos esses anos. E ele toma várias decisões erradas. Tem uma resenha que eu falo sobre esse livro aqui, então eu não vou me delongar. Eu tenho um monte de coisa que eu não gostei nesse livro. Se vocês tiverem interesse, vão assistir a resenha. E eu li um livro por conta de toda a polêmica, né, do Felipe Neto em relação à Biblioteca da Meia-Noite. Ele meteu o pau nesse livro e é um livro muito querido por muitas pessoas por ele abordar a temática de saúde mental. Eu confesso que fiquei curiosa tanto pela polêmica quanto por ele ser um livro destacado por muitos de que aborda de forma responsável o tema da saúde mental. E daí eu me aventurei na leitura e eu odiei este livro. Nós temos um vlog de leitura para ele, se eu não estou enganada. Aqui a gente tem a personagem que tudo na vida dela dá errado, ela perde o trabalho, o gato dela morre, ela assim, tudo que pode dar errado tá dando errado. E ela daí tenta dar fim à sua própria vida e quando acontece isso ela meio que fica em um limbo. E esse limbo é a Biblioteca da Meia-Noite, onde vai ter diversos livros que vão ser momentos diferentes da sua vida, né? Ah, então, e se eu tivesse feito isso ao invés daquilo? Então, toda vez que ela abre um livro, ela vive uma vida dela dessas diferente e ela tá tentando buscar, então, uma certa resposta do porquê continuar viva. Só que a forma com que é resolvido este livro, gente, me decepcionou muito. Eu não tenho como falar dele sem falar do fim aqui, eu não sei se vocês têm interesse também de ler, mas vejam lá o vlog. Pra mim ele dá um fechamento de que pra pessoa ficar bem, basta ela querer, basta ela ter vontade, basta ela querer ter uma vida que vale a pena ser vivida. E muitas vezes o problema tá bem mais embaixo, então eu acho que ele dá uma falsa sensação de que as coisas são mais simples do que elas parecem ser. Li também Tolstói, e Tolstói me decepcionou com seu Padre Sérgio. Neste livro aqui, na verdade, antes de ler esse livro, eu tava lendo uma confissão do Tolstói, que eu adorei o livro. E falei, não, quero ler mais alguma coisa do Tolstói e tal, né? Eu tinha essa daqui na estante, peguei para lê-lo. E, gente, que decepção. Meu Deus do céu. Esse livro aqui, ele tá muito naquela pegada já do Tolstói de ser mais um panfleto, onde ele vai expor suas ideias do que qualquer outra coisa. A gente tem um personagem que ele tá noivo, ele tem uma decepção com esse noivado dele e resolve daí seguir o sacerdócio. E ele vive esse sacerdócio
com medo de sair desse sacerdócio, de cair em pecado, de pecar. Tem uma cena aqui, porque daí tem pessoas que vão até o lugar onde ele tá morando para tentá-lo, né? Mulheres vão para lá até tentá-lo. Ele tem uma coisa que ele faz aqui que é horrível. Eu acho que é um livro que ele não traz nenhuma mensagem boa, sabe? Não é um livro que eu tirei nada de bom, não é um livro que eu tirei grandes reflexões. A única coisa que ficou desse livro pra mim é o quanto que as pessoas estão dispostas a abrir mão de si e a que risco que elas se submetem para se manter não só no sacerdócio, mas para manter um ponto de vista, sabe? Porque para mim aqui ele não tá querendo se manter no sacerdócio em relação a Deus, em relação à religião. Ele tá querendo provar um ponto de vista dele e que não me convenceu. Obviamente não poderia estar fora dessa lista A Outra Volta do Parafuso. Nós também temos resenha para esse livro aqui no canal. Eu tô cansada de falar que eu não gostei desse livro. Aqui a gente vai ter uma preceptora que vai ser chamada para cuidar de 2 crianças nessa casa onde essas crianças estão. Acontecem coisas de ordem que a gente entende como sobrenatural. Eu não entendo como sobrenatural. A forma com que essa preceptora resolve que ela é a grande salvadora dessas crianças me incomoda tremendamente. As coisas são muito gratuitas. É um livro que ele tem tudo para ser um ótimo terror psicológico, mas que para mim a forma com que ele entrega isso não está à altura do que ele poderia ter feito. Para o terror de muitos de vocês, eu não tive uma boa experiência lendo O Sol é para Todos. Esse livro não me pegou. Eu achei ele maçante, eu não me conectei com os personagens, eu entendi o que a autora estava querendo fazer aqui, mas eu acho que a forma com que ela fez isso acabou não sendo do jeito que eu gosto. Eu acho que era um livro que podia ser muito mais profundo. Ele tem aqui, né, o ponto de vista de uma criança. Eu acho que dá para aproveitar muito a forma com que isso é feito. Tem um vídeo também que eu comento da minha experiência que não foi boa, não vou me delongar aqui, porque esse é um livro que eu nem quero falar muito sobre ele, sabe, gente? Eu sei que vários de vocês amam esse livro, então não quero me indispor com vocês também. E o último livro que eu também não gostei é O Jardim Secreto. Eu tenho a memória infantil de assistir o filme, né, que é a adaptação deste livro, mas tem uma parte boa aqui, bonita, que é a forma com que ela relata a natureza, uma forma que quando se termina o livro, assim, você quer sair e plantar uma árvore, sabe? Mas a personagem principal, que ela, no começo da história, é extremamente mimada, autocentrada, ela foi criada assim, né? E ela, de certa forma, ela vai mudando. Mas não é um livro que me pegou nas lições que ele quer passar. Ele não é um livro que eu acho que ele também aprofunda as temáticas. E eu acho interessante trazer isso porque no livro, tanto do Apanhador no Campo de Centeio como de Jane Eyre, que tá na minha lista dos melhores livros de 2024, a gente tem narrativas que passam pela ótica infantil, mas que são muito bons a forma, né, que é entregue essas histórias. É o que a gente não tem tanto em O Jardim Secreto quanto O Sol é para Todos, para mim, porque não tem esse aprofundamento do personagem, não tem esse adensamento, né, da psicologia, das coisas, das reflexões interpessoais. Então acabam sendo livros que não se destacam para mim. E esses então foram os 10 livros que me decepcionaram ao longo de 2024. Estejam livres para fazerem suas defesas nos comentários, caso queiram, ou também de trazer os livros que acabaram decepcionando vocês neste ano. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço como sempre os membros da Biblioteca Secreta e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.